Alguém aqui sofre de escoliose? Quem? Theo? É? Theo? Jaque? Quem mais sofre aqui? Márcio? Então, Márcio, vem cá, explica para nós o que é escoliose. Aí já é demais, né, Marcelo? Ter escoliose já é duro, agora vim falar da escoliose? Você está de brincadeira? A escoliose é um encurtamento da coluna causada por uma curvatura lateral que pode ser em C ou em S e pode causar problemas no paciente. Segundo a OMS, a escoliose atinge mais de 6 milhões de brasileiros. Inclusive tem até o Dia Mundial da Escoliose, sabia disso? 29 de junho é o Dia Mundial da Escoliose. A palavra escoliose vem do grego skolios, que significa torto. E se a escoliose atinge 6 milhões de brasileiros, há um outro tipo de tortura que atinge muito mais. É o que o nosso texto fala hoje, de Atos 2, cita essa palavra. Obrigado, Dani, pode tirar. Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. Atos 2, 37 a 41, fala assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo em acréscimo, naquele dia, quase 3.000 pessoas. Salvai-vos desta geração perversa. A palavra perversa é a palavra escolios. Salvai-vos desta geração torta. Outra tradução diz: salvai-vos desta geração corrompida. Aquela geração para a qual Pedro estava pregando era uma geração torta, corrompida, perversa. Pedro apresentou na mensagem dele, que foi até o versículo 36, Pedro apresentou evidências condenatórias daquele povo. Pedro disse: Jesus veio entre vocês, enviado por Deus. Jesus manifestou entre vocês sinais desta divindade. Jesus realizou sinais, milagres e prodígios. Jesus esteve entre vocês, mas vocês o condenaram, o julgaram, o mataram, o sepultaram. Pedro lança para aquelas pessoas evidências de quanto eles eram vis, corrompidos. Não é verdade? Aquela geração não era corrompida? Quem concorda que aquela geração era corrompida, diz amém. No entanto, isso é notório em toda a história da humanidade. Veja, capítulo 4 de Gênesis, Caim matando Abel. Um comportamento torto, perverso, corrompido. Veja a geração de Noé, Gênesis capítulo 6, fala que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja no capítulo 11 de Gênesis, a intenção orgulhosa do homem na Torre de Babel. Veja no capítulo 18, Sodoma e Gomorra. O Senhor diz: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave.
Veja, eu só fui até o capítulo 18 de Gênesis. Eu já falei de Caim e Abel, já falei da geração de Noé, já falei da Torre de Babel, já falei de Sodoma e Gomorra. Nós estamos no começo da história e toda a corrupção e toda a degeneração se manifesta. A nossa geração é torta. A nossa geração é torta. Há uma palavra de Isaías que descreve a nossa geração. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Esse texto de Isaías 5 descreve muito bem a inversão de valores que existia naquele tempo e existe na nossa sociedade. Descreve muito bem aquilo em que as pessoas são boas em beber e boas em subornar. Tudo isso diz aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você acha que essa geração nossa presta, você não entende nada da santidade de Deus. Porque a gente não fala de santidade nos comparando com os melhores exemplares entre os seres humanos. Porque o melhor exemplar entre o ser humano é degenerado e corrupto. Não há justo nem sequer um. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Isso está no Salmo e repete em Romanos. A mesma declaração, não há justo nem sequer um. Quando a gente fala em santidade, a gente compara com a santidade de Deus. De Deus. Quando a igreja do nosso tempo se acha digna de Deus fazer alguma coisa em seu favor, quando a igreja do nosso tempo se acha digna de orar a Deus para que Deus nos proteja do juízo, essa igreja não conhece a santidade de Deus. Não conhece. Por isso, nesse texto, Pedro faz um imperativo. O imperativo que ele dá é exatamente o que está no versículo 40. Salvai-vos desta geração perversa. E esse imperativo é uma ordem, ele está no passivo, ou seja, é a ordem que alguém faz por mim. É como se Pedro estivesse dizendo: deixem-se salvar desta geração perversa. Deixem-se salvar. O melhor exemplo que a gente tem é o exemplo de Ló na cidade de Sodoma e Gomorra. É o melhor exemplo. Em Sodoma e Gomorra, Deus mandou uma mensagem através de 2 anjos: Ló, cai fora. E Ló ficou morgando. Ló ficou marcando bobeira. Ló ficou cochilando. Até que o anjo catou Ló pelo pescoço e disse: Ló, cai fora. Você vai morrer aqui. E Ló meio que indo, não indo. Mas só que a mulher de Ló não se deixou salvar. Ló se deixou salvar com as 2 filhas. Mas a mulher de Ló não. Ela ficou com saudade de Sodoma. Ela virou-se e ela contemplou Sodoma e ela virou uma estátua de sal. Quando o texto diz, salvai-vos dessa geração perversa, está dizendo 2 coisas. Primeiro, essa geração não presta. Se você quer ser reconhecido por essa geração, se você quer ser aplaudido por essa geração, se você quer ser grande aos olhos dessa geração, você está em mau caminho. Mau caminho. Porque essa geração é uma geração que está debaixo de condenação. E quando eu falo essa geração, eu não estou dizendo a geração da atualidade. Eu estou dizendo todos aqueles que fomos gerados
de Caim e Abel, que nascemos corrompidos, contaminados, marcados pelo pecado, destinados à condenação eterna, se Deus não tivesse feito alguma coisa em nosso favor. Esta geração é uma geração perdida. Por isso, que quem está em Cristo, nova geração é, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Salvai-vos, deixai-vos salvar. O Senhor está pegando cada um de nós e fazendo como o anjo fez com Ló: sai daí. E Deus vai ser duro quando precisar ser duro, vai ser incisivo quando precisar ser incisivo. Ele vai dizer: sai daí, senão o juízo vai cair na tua cabeça também. Sai daí. Estou falando e lembrando do episódio do último carnaval, quando a popstora Baby Consuelo vai ao meio do carnaval para dizer, e eu fico pensando, será que o anjo não estaria colocando a mão naquele cabelo azul dela e dizendo: mulher, sai daí, sai daí, sai desse lugar de iniquidade, sai daí. Fico pensando. Salvai-vos dessa geração perversa, deixai-vos salvar. A salvação, ela é dádiva, mas ela é uma dádiva condicionada. Porque às vezes a gente confunde algo que é gratuito por incondicionado. A salvação é gratuita. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A salvação é gratuita, mas ela não é incondicional. É preciso que o homem dê uma resposta a isso. Então, eu li o versículo 40, eu vou ler agora o versículo 38 e 39 de novo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A dádiva, ela é dádiva porque ela é uma promessa de Deus. Versículo 39, pois para vós outros é a promessa, é uma promessa abrangente. Ele diz, é para vós, os ouvintes, para os vossos filhos, a descendência, para os de longe, e os de longe aí, eu não entendo que são os de longe temporalmente falando, são os de longe geograficamente falando, são os gentios, porque os de longe temporalmente, o versículo anterior já falou dos filhos, agora ele está falando daquelas pessoas que não eram judeus, mas estariam sendo alcançadas pela mesma graça. E ele termina dizendo, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É a mesma palavra de Marcos 3, que diz, Jesus subiu ao monte e chamou a si, chamou aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. O Senhor está chamando aqueles que ele quer. Uma das falácias da igreja do século 21 é a igreja achar que a igreja pode atrair pessoas. Quem chama, espiritualmente falando, é o Senhor. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você chegou a Cristo, você não chegou porque você é esperto, porque você é bonzinho, porque você é santinho, porque você vai numa igreja. Não. Se o Espírito de Deus não infundisse vida, você estava perdido até hoje. Então, é a graça de Deus que se manifestou sobre você e pela qual você deve ser sempre grato. A graça de Deus
provoca em nós gratidão. E se o Senhor tem chamado você, se o Senhor tem falado ao teu coração, que Ele quer o teu compromisso com Ele, o teu compromisso com Ele, o teu compromisso com Ele. Então, não faça ouvidos de mercador, ouça esse chamado. E aí vem dois imperativos: arrependei-vos e seja batizado. Ele fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Este é o nosso papel como ser humano. É uma mudança de mente que provoca mudança de rumo. Lembra quando eu falei? Se você pensa que essa geração é uma geração santa, que está tudo legal com ela, santa não, mas que está tudo bem com ela, você não conhece a santidade de Deus. É preciso que a tua mente mude. É preciso que você veja pelos olhos de Deus, não pelos olhos dos homens. Arrependimento é metanoia, é mente aberta, é mente que vê o que não estava vendo, mente que enxerga o que não estava enxergando. Isso é arrependimento. E essa abertura de mente, ela provoca uma mudança de rumo. Eu gosto da ênfase de João Batista. E Jesus também. João Batista prega, Jesus prega: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. O que ele está dizendo? Você tem uma vida, uma perspectiva humana, mas você vê o reino de Deus, e este reino de Deus coloca diante de você inúmeras possibilidades espirituais, eternas. E aí quando você olha para essas possibilidades, você abre a tua mente e você fala: mas se é assim, eu não preciso e não devo continuar tomando este caminho, eu devo tomar este caminho. Isso é arrependei-vos. O arrependei-vos implica numa mudança de postura diante da vida. E aí vai novamente uma denúncia sobre a igreja do nosso tempo. É que as pessoas acham que elas podem ser igreja de Jesus sem mudar as posturas, com os mesmos valores, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, os mesmos comprometimentos. Não há arrependimento se não houver mudança. Arrependei-vos. E ele fala: arrependei-vos e seja batizado. O batismo, batizado, não é só batizado não, batizado em nome de Jesus. Porque de onde vem o perdão? Quem é o agente do perdão? É a pessoa de Jesus. O batismo, gente, é uma aliança. E aí volta, a gente tem que falar sobre isso. Na igreja do nosso tempo, as pessoas pensam que elas podem ser do Senhor sem aliança com o Senhor. Já se tornou até carne de vaca falar dos desigrejados. Aquelas pessoas que pensam o seguinte: não, eu não preciso de aliança, eu não preciso de comprometimento, eu participo das coisas quando eu tenho vontade de participar, e também se eu não tenho vontade, ninguém vai me pegar no pé, porque eu não estou comprometido, não estou aliançado. Não existe isso. O batismo é eu morro para mim mesmo, sou afundado, e eu ganho uma vida para viver com Cristo e para viver para Cristo. Essa é a parte humana. Arrependei-vos e seja batizado. E aí vem a parte divina. A parte divina é para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O perdão é a libertação do laço. A palavra afia-me, que é a palavra para perdão no grego, ela significa o laço desfeito. Perdão é o desfazer daqueles laços de iniquidade que prendem a nossa vida. Imagina você quer caminhar na vida, mas no teu pé está preso com uma corrente, uma bola de ferro. Então você não caminha, você se arrasta pela vida. Você sofre para viver. E Jesus vem e diz assim: ó, eu trago a você perdão. Eu desfaço esse laço. Eu
quebro essa corrente. Eu tiro dos seus pés essa bola. E agora você pode caminhar. Você pode correr. Isso é perdão. Perdão é o resultado do arrepender-vos e seja batizado. E não só o perdão, mas ele fala, recebereis o dom do Espírito. Quem é o Espírito? Lembra que João Batista disse, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, batizará vocês com Espírito Santo e fogo, porque o Espírito Santo é quem faz a purificação interna. É o Espírito Santo quem nos transforma, tanto que esse processo de transformação, a gente chama de santificação. O Espírito Santo, ele nos conduz por um processo, é o Espírito que dentro de nós opera aquilo que Jesus nos deu de direito, o direito ao perdão, Jesus deu. Agora, a operação da purificação, da libertação, desse perdão dentro de nós, é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto, ele fala para a gente do nosso papel como igreja. E aqui entra a nossa ênfase deste ano da missão. Veja, Pedro, ele anunciou os desígnios de Deus. Pedro, ele não anunciou assim, ó pessoal, você é pecador, porque você é pecador, você está sofrendo, aceita Jesus, Jesus vai resolver os seus problemas. Você não está feliz, Jesus vai tornar você feliz. Não foi isso que Pedro anunciou. Pedro anunciou os desígnios de Deus. Pedro levantou o olhar daquele povo e disse, Jesus, ele foi enviado lá de cima, para cumprir o projeto de Deus na história, mas vocês se opuseram àquela história que Deus está escrevendo, vocês se opuseram à história, e as coisas não são assim, porque não é assim que Deus pensou. Pedro, ele falou do ato de Deus, e Pedro chamou aquelas pessoas a se arrependerem, porque elas se colocavam em oposição aos atos de Deus. E eu vou dizer, meus irmãos, nós como crentes aqui, crentes de lá, nós muitas vezes nos opomos aos atos de Deus, quando nós temos um amor humano pelas pessoas. E queremos ver realizado na vida das pessoas o resultado do nosso amor humano. Isso é satânico. Paulo, que é isso, Paulo? Não sou eu que estou dizendo. Pedro quis proteger Jesus dos problemas. Pedro disse, isso não vai te acontecer. E Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. Porque não pensas as coisas com o olhar de Deus, pensas com o olhar dos homens. Foi Jesus quem chamou Pedro de opositor, de adversário, porque Pedro estava querendo proteger Jesus, o seu amigo, o seu querido, não queria que ele sofresse, não queria que ele passasse. É preciso que o projeto de Deus se realize. É preciso que o projeto de Deus se realize. E aí Pedro anuncia os desígnios de Deus. E diante do anúncio de Pedro, as pessoas ficaram aflitas. Por que aflitas? Porque o Espírito convenceu-as do pecado. E João 16:8 fala que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui não está dizendo que o Espírito senta com a pessoa e bate um papo, até que a pessoa, agora sim, agora eu entendi, agora eu estou convencido. Não, a expressão aí significa sentenciar por meio de evidências condenatórias. O Espírito, ele acusa-nos da nossa iniquidade, do nosso pecado, e ele diz, esta é a sentença para você. Morte. Mas aí vem o Evangelho. Aí vem a boa notícia.
Jesus Cristo traz a você a oportunidade de vida. Irmãos, nós queremos converter esta geração, dizendo para eles que Jesus vai resolver os seus BO. A mensagem não é essa. A mensagem é: você é culpado pelos seus BOs. Você não precisa de ajuda, você precisa de perdão. Porque você está preso em iniquidade. Então, enquanto nós como igreja acharmos que o nosso papel é dizer para as pessoas: você tem problema na vida, e esses problemas Jesus vai resolver, e está tudo certo. Enquanto nós não tivermos a coragem de dizer: você é pecador, e os BO da vida são resultados da sua iniquidade, do seu pecado. Enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, elas não vão fazer a pergunta que fizeram no versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Eu imagino que é semelhante a um paciente que procura um médico. O médico abre o envelope. Olha, o seu caso é grave. Seu caso é grave. E aí a pessoa: e agora, doutor? O que eu faço? Quando aquelas pessoas tomaram consciência do que eles tinham feito contra Deus, a pergunta é: que faremos? Diante do convencimento do Espírito, há algo a se fazer. Veja o exemplo de Zaqueu. Zaqueu encontrou-se com Jesus, e Zaqueu, tocado pela presença de Jesus, Zaqueu decide fazer alguma coisa. Zaqueu decide restituir aquilo que ele havia pego. Veja o caso do carcereiro de Filipos. O carcereiro de Filipos, quando ele percebe o que está acontecendo, ele pergunta para Paulo e Silas: e agora, que farei? Que farei? E aí Pedro explica para eles. Pedro explica. Alguém precisa explicar o que fazer diante da possibilidade de condenação, mas da oferta de perdão. É aí que entra o que nós chamamos de discipulado. É quando o papel de anunciar as boas novas se completou. E a pessoa diz: e o que eu devo fazer? Você diz: vem comigo, eu também estou aprendendo. É isso que nós chamamos de discipulado. Discipulado não é doutrinar a pessoa com as doutrinas da igreja. Discipulado não é ensinar para a pessoa quais são os programas e os horários da igreja. Discipulado não tem a ver com a igreja. Discipulado tem a ver com o Cordeiro. Cordeiro que foi morto, ressuscitou e disse para nós: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Para fechar nosso sermão, um resumo. Deus está formando uma geração reta, porque a geração é uma geração torta, é uma geração com escolhos, é uma geração perversa, é uma geração corrompida. E Deus está pegando pessoas e infundindo nestas pessoas o seu espírito e tornando-as nova criação. Comece entendendo isso. Se a graça te alcançou, não te alcançou para você ser membro de uma igreja, frequentar culto e pronto. Você é uma nova geração que pisa na terra. Uma geração que não está destinada à extinção, à morte eterna. Uma geração que está destinada à salvação. E o mínimo que você pode ter com esse Senhor é uma gratidão
constante. Não permitir que nada abaixo disso, nada que vem aqui na terra com as suas questõezinhas, diminuam de você esse senso de gratidão. Nada diminua esse senso de gratidão. Deus está formando uma geração reta, uma geração que vai se manter quando tudo for consumido. E nós somos convocados para essa missão. E aí vem as partes. Primeira parte, é preciso anunciar o pecado. É o nosso papel. O nosso papel é anunciar os desígnios de Deus. E toda pessoa que se colocar contra esse desígnio, ela manifesta o seu pecado e ela precisa ser apontada. É o nosso papel. Convencer o homem do pecado é o papel do Espírito. Nós anunciamos, mas quem convence, quem condena, quem coloca o dedo na ferida e quem diz, olha, você está condenado e você precisa da salvação, é o Espírito Santo que convence o homem. Explicar o caminho do reino é nosso papel. Quando o Espírito convence, a pessoa pergunta, e aí, o que eu devo fazer? Arrependei-vos e sejam batizados. Doar o perdão e doar o Espírito é papel de Jesus. Nós não doamos o perdão, nós não doamos o Espírito. Chamar para a salvação é papel de Deus. E aceitar a oferta, a dádiva, é papel do ser humano. Há um papel nosso, anunciar o pecado. Há um papel do Espírito, convencer o homem. Há um papel nosso, explicar o caminho. Há um papel de Jesus, doar o perdão, doar o Espírito. Há um papel do Pai, chamar para a salvação. E há um papel do homem, não é nosso, do salvo, do discípulo, é da pessoa que ouviu, é aceitar a mensagem. Por isso, o texto do versículo 41 termina dizendo: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Essa é a dinâmica da formação de uma nova humanidade. Deus está te chamando para esse trabalho. Deus está te chamando. E você fala assim: eu não sou capaz. Não é mesmo? Paulo, o apóstolo, que escreveu 13 dos livros do Novo Testamento, ele diz: para estas coisas quem é idôneo? Paulo se reconhecia não incapaz. Você não é capaz, eu não sou capaz. Mas nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos: Deus, a obra é tua. Faz. Faz. Quebra o que precisa quebrar. Ensina o que precisa quebrar, ensinar. Mas faz a tua obra. Nós temos 2 tipos de pessoas aqui. Nós temos aquele que já recebeu Jesus, mas que ainda precisa se engajar com essa missão. Não sabe como, não sabe onde, mas sabe que precisa se engajar com essa missão. Eu quero chamar você a dizer isso para Deus. Segundo lugar, nós temos gente que nunca entregou o seu coração a Jesus. Portanto, não é nova criatura, mas que hoje entendeu que precisa arrepender-se e ser batizado. E talvez você queira hoje dar esse passo. Ok? Então eu vou pedir para você, que já é de Cristo, e que quer se engajar na missão, eu vou pedir que você fique em pé. E vou pedir que você, que hoje quer se arrepender e quer se apresentar para o batismo, que você fique em pé e levante a sua mão. Porque assim eu vou poder ver e orar por vocês. Pode se levantar, você que quer se envolver na missão, e pode levantar e erguer a sua mão, você que quer receber a Cristo.
Amado Deus, nós somos a tua igreja. Não somos idôneos, capazes. Somos vaso, somente vaso. Pedimos que o Senhor nos encha com o teu Espírito e que o Senhor mude em nós o que precisa ser mudado, para que nós sejamos agentes de transformação no meio dessa sociedade torta que a gente vive. Deus querido, estende a tua mão, Senhor. Estende a tua mão sobre esse querido que nessa noite ergue o seu braço, dizendo: eu quero Jesus, e eu quero me apresentar para o batismo também. Estende a tua mão sobre o teu povo, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em pé?